Muito boa tarde a todos. Estamos aqui na loja Teosófica Conde Saint-Germain, recebendo nossa querida condiscípula Berta Sanches, da loja Paz Profunda de São Paulo. Temos uma conversação hoje, uma exposição sobre Damodar Mavalankar, o discípulo, uma jornada de um discípulo, baseada na edição de um livro da editora Teosófica. Berta, é muito prazer em recebê-la aqui na nossa loja Conde Saint-Germain. Estamos à sua disposição e ouvi-la plenamente com esse tema muito interessante. Muito obrigado pela sua presença e ter aceitado o nosso convite. Obrigada, obrigada a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente com vocês, com a loja Conde de Saint-Germain. Eu vou compartilhar a tela. Não, não está, preciso autorização. Sim. E, ó. Boa tarde, Berta. Boa tarde, tudo bom? Bom te Tudo ver. bom? Bom, então, deixa eu tirar isso aqui. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre Damodar Mavalankar, que poderíamos chamar também que foi o único discípulo aceito. Começa. Aí. Podemos dizer que num mundo, né, regido pelo materialismo, as fantasias supersticiosas, o principal propósito do movimento teosófico era redespertar as intuições espirituais e promover a ideia de irmandade universal. Como todos sabemos, a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875, em Nova York, mas depois de sentir que não havia tido muita frequência, né? Tanto Olcott como a senhora Blavatsky decidem se transferir para a Índia. Isso aconteceu no início de 1879, quando eles chegam em Bombaim. A Índia, com sua rica tradição espiritual, né, e filosófica, era vista por Blavatsky como um lugar ideal para estudar e divulgar as ideias teosóficas, que buscavam integrar a sabedoria oriental e ocidental. É por isso que a história de Damodar nos mostra os primeiros dias da Sociedade Teosófica na Índia. O entusiasmo, a devoção desses primeiros membros e os diversos obstáculos que enfrentaram, né? E podemos dizer que entre todos os membros que se matricularam na Sociedade Teosófica desde 1875, poucos exemplificaram a verdadeira vida teosófica como Damodar. Aqui, essa fotografia, que provavelmente vocês já viram, é só para ter uma noção das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente vê, mas não consegue distinguir, né? Aqui está a descrição, que estão lá atrás em pé, Babaji, que foi outro dos discípulos também, mas que infelizmente no final também falhou, o senhor Olcott, tem várias pessoas, né? Aí podemos distinguir de turbante, né? Subarrow, ao lado Blavatsky, e entre eles está justamente Damodar.
Se diz que entre dezenas de sinceros aspirantes, né? Se fala que foram aproximadamente 70 teosofistas que se apresentaram para o discipulado. Mas, infelizmente, um a um foram fracassando ao colocar suas personalidades, né, e idiosincrasias acima do bem comum do movimento. Damodar, no entanto, foi considerado o único possuidor das qualidades necessárias para empreender o caminho em direção ao Tibete, que era justamente onde moravam os fundadores da Sociedade Teosófica, mestres Moria e Kuthumi. Então, vamos falar um pouco dele. Ele nasce em setembro de 1857, em Ahmedabad. Ele foi da casta brahmana, né? Maharashtra brahmana. Ele pertenceu a uma família rica e influente. Portanto, ele recebeu rigorosa instrução, segundo a sua religião, né? E educação inglesa. A cidade onde ele nasce é aqui nesse estado de Gujarat, nessa entradinha aqui do mar. Não sei se dá para vocês verem. Na infância, se conta que ele teve uma doença grave e que, enquanto a família estava esperando praticamente sua morte, ele sonhou que alguém deu um certo remédio e ele melhorou. Anos mais tarde, ele novamente foi acometido de doença. Na verdade, ele tinha tuberculose, né? Só que desta vez o personagem aparece novamente e ele o reconhece como a pessoa que o salvou. E desde essa vez ele o entende como seu mestre, né? Ao qual ele deseja dedicar a sua vida. Damodar, como patriota hindu, ocultista nato, encontrou no primeiro livro de H.P.V. Blavatsky, Isis sem véu, uma imagem gloriosa da antiga Índia, que despertou nele o anelo de levar seus compatriotas a um modo de vida mais digno, restituindo a Aryabharta seu antigo esplendor. Lembrando que Aryabharta era o nome que se dava à Índia, né? Antigamente, mas que era, em termos de território, bem maior do que é hoje. E ele conta que ele teve a oportunidade de ler esse livro de Blavatsky, que mudou completamente a vida dele. Ele diz textualmente: tive a inestimável sorte de ler Isis sem véu e me filiar à Sociedade Teosófica. Ele ficou tão encantado com o livro que ele imediatamente se filiou e levou o pai e o tio e outras pessoas da família dele. E ele continua: não é exagero dizer que me senti vivo apenas nesses últimos meses. Eu praticava minha religião sem compreendê-la. Minhas aspirações eram somente por posição social, caprichos e gratificações. Sinto que agora, pela primeira vez, tenho um vislumbre do que sejam o homem, a vida e a natureza, os poderes de um e as possibilidades, deveres e alegrias do outro. Isso me faz refletir e pensar que quantos de nós, da maioria da humanidade, vive desta forma, né? Uma forma egocêntrica, supérflua, né? Cheia de apegos, né? Até despertar a percepção ou a visão da alma, né? Para uma outra realidade.
o livro Isis Sem Véu foi justamente o que marcou o despertar de Damodar. E acredito, né, pelo menos eu posso falar no meu nome, que o encontro com a teosofia tenha proporcionado a muitos de nós esse novo olhar. Ele ingressou 6 meses depois de Blavatsky ter chegado à Índia. Quer dizer, ela chegou em fevereiro, ele entrou em agosto, outubro. E logo ele já teve condições de ajudá-la na edição da revista The Theosophist, que teve seu início em outubro do mesmo ano. Damodar estava com 22 anos, né? Que se vocês veem pela foto, ele era praticamente uma criança, né? Agora, conforme a casta que ele pertencia, né? Ele teve que cumprir certos requisitos para conseguir viver do jeito que ele queria dentro da sociedade teosófica, né? Conforme costumes, ele teve que pedir autorização a seu pai, primeiro, para residir na sede da ST, porque ele já logo se mudou para mudar na sociedade teosófica. E ele tinha que se adaptar ao modo de vida conhecido como sannyasi, né? Aquele que renuncia às atrações mundanas para se entregar à vida espiritual. Por outro lado, ele também teve que renunciar à sua casta, quer dizer, ele não teve que renunciar, ele quis renunciar. E, ao mesmo tempo, ao seu casamento, que tinha sido arranjado desde criança, como é o costume lá na Índia. E o que ele fez foi conversar tanto com os pais da menina, né, porque era também uma menina, deixando os bens dele no nome dela, e ela passou a viver na casa do sogro, né, do pai do Damodar. Desta forma, ele se desligou completamente de sua vida anterior, né, de família, de compromisso com casta, com casamento, com tudo. E ele teve um grande choque, né? Se diz que ele viveu um momento dramático quando viu um quadro do mestre Kutumi na sede de Bombaim, pois ele reconheceu no mestre de HPV o mesmo homem que tinha salvo a vida dele, né? E que tinha despertado a visão interna nele, né? Desde criança. Portanto, ele selou uma devoção absoluta a Blavatsky e a causa teosófica, né? Ele encontra em Blavatsky a pessoa que estava em estreito contato com o mestre dele, né? E por isso ele confiava cegamente nela, né? Ele sabia que ela era uma antiga chela, né? Com maior experiência que ele. Por isso nunca hesitou em obedecê-la, tá? Posteriormente, isso foi em 79, quando ele acaba ingressando, já em 80, em uma gira que eles fazem com o senhor Olcott e a senhora Blavatsky, eles foram a Sri Lanka, né? Antigo Ceilã. E eles são recebidos por uma comunidade budista. Mas acontece que os familiares dele se sentiram ofendidos, eles não gostaram dessa convivência com outras tradições, pediram que ele voltasse para sua casta, ele não aceitou, evidentemente, e eles saíram da sociedade teosófica, né? E alguns até se posicionaram contra. Não foi bem entendido o que Blavatsky e Olcott estavam fazendo ao visitar a comunidade budista, né? Posteriormente, em 82, Blavatsky e Olcott adquiriram a grande área, né, em Madras, hoje Adyar, né? E foi onde estabeleceram oficialmente
a sede internacional da Sociedade Teosófica, onde eles passaram a residir. E sobre todo esta questão dele ter renunciado a tudo, o mestre Moria faz um comentário e diz que ao menos que um homem esteja preparado para ser um teósofo em tudo, isto é, proceder como Damodharma Valankar, abandonar sua casta, velhas superstições e demonstrar ser um verdadeiro reformador, permanecerá simplesmente como um membro da ECT, sem esperança de ter relação conosco. Isto é, para ter relação com eles, a entrega tem que ser absoluta, total, de coração. Existem diversas fotos bastante ruins, né? Mas é só para ter uma ideia, né, daquela época. Aqui vocês veem a Olcott, né? E Damodar aqui do lado. Ele sempre usou esse chapeuzinho que diz que foi presente do seu mestre. Uhum. Podemos dizer que Damodar viveu e trabalhou de perto, né, com os fundadores da Sociedade Teosófica em Adyar e se tornou uma parte essencial do movimento. Porque já de início ele já conseguiu colaborar até com a publicação da revista, né? Sua paixão pela teosofia e sua busca por um conhecimento mais profundo o levaram a se tornar um discípulo, isto é, Chela, como é chamado na tradição de mestres ocultos, né? Sua jornada foi marcada por uma profunda devoção e disciplina. Blavatsky o considerava um ocultista nato e reconhecia sua prontidão para trilhar um caminho espiritual elevado. Damodar tinha um corpo físico muito frágil. Como mencionamos, ele desde criança sofreu, só sobreviveu porque foi ajudado pelo seu mestre, né? Que o mestre falou para ele, inclusive, quando criança, você não vai morrer, você ainda tem uma tarefa a cumprir. Mas ele sofria de má saúde, né? Crônica, né? Mesmo assim, ele nunca deixou de trabalhar. Ele trabalhava de manhã até madrugada. O próprio Olcott falava, ele tinha que mandá-lo dormir porque ele não parava. Sua devoção culminou num rápido desenvolvimento intelectual, psíquico e espiritual. E os poderes ocultos começaram a se revelar naturalmente. Assim, ele começou a transmitir mensagens astrais do seu mestre. Às vezes, recebia instruções para curar doentes, né? Ocasiões nas que ele era dotado de magnetismo. E Damodar e HPV, evidentemente, tinham uma aura magnética em harmonia com os mestres. A própria Blavatsky comenta que ele estava pronto desde seu último nascimento para entrar no caminho mais alto, e ele o suspeitava. Por isso, ele teve um rápido desenvolvimento psíquico e espiritual. Aqui nesta foto está com Subarrow. Aqui é uma coisa curiosa, ele ainda tem um rostinho mais de criança, né? Seu legado continua a inspirar muitos teosofistas que veem nele um exemplo de vida teosófica, disciplina e devoção a um ideal espiritual. A sua história e seus escritos são um testemunho da jornada interna que todo aspirante ao discipulado deve empreender.
Damodar Mavalankar é, portanto, lembrado como um dos pioneiros e dos mais dedicados discípulos do movimento teosófico, cuja vida e obra refletem a busca incansável pela verdade e o serviço à humanidade. Aqui, se vocês percebem, ele está atrás do chuvarral esqueci o nome do chapéu. Está Blavatsky e está ele. Mas aqui, se observam, o rosto dele já não é de criança, ele já está mudado. Enquanto ele trabalhava incansavelmente na sociedade teosófica, ele foi desenvolvendo faculdades espirituais internas e seus poderes ocultos começaram a se revelar de maneira natural. Pronto esteve, como mencionei, em condições de transmitir mensagens astrais do seu mestre, de empreender viagens astrais à vontade, quando as suas obrigações assim o requeriam. Nas cartas que ele trocou com William George, ele conta vários detalhes, né, sobre esse seu treinamento que ele teve, né, pelo menos o que foi autorizado a comentar, né, as viagens astrais que ele fazia, às vezes que encontrava com o mestre dele em corpo físico, enfim. Tempo depois, ele inclusive foi autorizado a visitar seu guru, seu mestre, no ashram dele, e teve oportunidade de encontrá-lo em corpo físico na cidade de Lahore, isso já em 83. Conta o senhor Olcott que, estando na Caxemira, eles foram fazer uma visita, ele de pronto desapareceu. Olcott ficou preocupado, mas Blavatsky, que estava na sede, o informou que ele tinha sido chamado a um retiro com seu mestre e que logo voltaria, né? Ele volta 3 dias depois, né? Ele saiu sem falar nada, o mestre o chamou e ele foi. E se diz que quando ele volta, ele parece um outro homem. Talvez por isso me chama a atenção a diferença no seu olhar. Diz que parecia mais robusto, arrojado, corajoso. Eles voltaram para Diyar e ele continuou trabalhando normalmente no The Theosophies, contribuindo com seus artigos, que mostravam seu crescimento espiritual e intelectual de Chela. Sob a direção do seu mestre, ele também escreveu cartas para Sinet, né? A carta 27, né, do livro Cartas dos Mahatmas. Também é mencionado na carta 65 como uma pessoa que poderia transmitir documentos de Sinet e Hume aos Mahatmas. E aqui está a assinatura dele sobre a ilustração. No ano de 84, né, quando Blavatsky e Olcott vão para a Europa, eles praticamente passam o ano inteiro lá, né? Também a viagem levava 2, 3 meses para chegar e para voltar, então eles ficaram de fevereiro a dezembro. E a sede central, em Adyar, ficou a cargo de um conselho. E é justamente nesta época que acontece o caso Columbo, que não vem ao caso mencionar, mas foi o casal que, enfim, fez informações falsas, né, sobre os mestres, sobre a senhora Blavatsky, e a senhora Columbo chegou, inclusive, a acusar
o próprio Damodar, né? Algo que era totalmente inacreditável, sabendo da dedicação dele à causa. A principal contribuição de Damodar para a teosofia, portanto, não se resume apenas à sua biografia, mas também a seus escritos. Ele não escreveu muito, mas ele produziu artigos e ensaios que são considerados importantes para os estudos teosóficos, já que ele explora conceitos como meditação, discipulado, não como ferramentas para obter felicidade pessoal, mas sim como um meio para construir os veículos necessários para auxiliar a humanidade. Sua produção literária não era muito grande, mas valiosa, como já se mencionou. E a gama de tópicos abordados era muito ampla e, principalmente, não se desvia das diretrizes originais estabelecidas pelos mestres. Por isso é tão atual hoje como antigamente, né? Porque a verdadeira teosofia não envelhece. Agora eu vou ler para vocês alguns dos artigos, né? Só para ter noção do que ele escrevia. Perdão, peraí. Oh, meu Deus. Aí. No artigo O Serviço da Humanidade, isso tudo foi publicado, né? Aí consta nas datas. E ele nos diz que, sendo a sociedade teosófica uma irmandade universal, ela abraça toda a humanidade e pode ser reconhecida como um organismo que tem se empenhado no bem à humanidade. E cada vez mais, importantes fatos da filosofia esotérica estão sendo gradualmente divulgados através da instrumentalidade dela. Se não fosse pelos seus esforços, as pessoas não teriam prestado atenção aos escritos dos antigos sábios e teriam permanecido em total ignorância das verdades neles contidas. Portanto, temos o dever de encorajá-la e apoiá-la, se tivermos o mínimo sentido de gratidão. Esse é um ponto importante. Lembrando que todas as suas ações são o seu karma. E assim como os diferentes órgãos se alimentam do trabalho conjunto de todo o corpo, também cada membro desse organismo, isto é, nós, recebe parte do estoque acumulado de karma da sociedade teosófica como um todo. E quem contestará que a ECT vem adquirindo bom karma pelo seu trabalho de aumentar a felicidade humana, promovendo o conhecimento, levando as pessoas a perceberem os fundamentos comuns de todas as religiões e unindo pessoas diferentes num vínculo de irmandade intelectual, lembrando que união é força. E termina. E que os iluminados a adotaram como canal de comunicação entre eles e o mundo exterior. Como tal, ela forma o centro da luz, e aquele que entra em sua esfera a partir da escuridão exterior chega ao raio de visão dos abençoados. Para avançar ainda mais, só depende da bondade ativa e de seu trabalho. Publicado março de 84. Isso tudo é um resumo só, tá? De outros artigos.
Perdão. Sobre a lei do amor, ele diz que o mais elevado ideal do amor só pode ser encontrado em Brahma Vidya, ou teosofia esotérica, sendo a união perfeita com o todo. Através da abnegação total do eu e esforços para o bem de todos os seres sencientes. Nosso eu interno percebe que o amor e a caridade são a lei do nosso ser e que a violação da lei é sempre acompanhada de sofrimento. Sobre a percepção da verdade, ele nos diz que não podemos confundir visão física com percepção verdadeira ou conhecimento real. A percepção é a capacidade de alma, é a visão da inteligência superior, que nunca erra e é melhor exercida com a mente serena. Por isso ele lembra a frase do mestre Kuthumi, que nos diz que é sobre a superfície serena e plácida da mente tranquila que as visões recolhidas do invisível encontram uma representação no mundo visível. E, no ditado, é na calada da noite que nasce Krishna. A calada da noite representa o repouso físico e mental, isto é, quietude e paz de espírito. No ocultismo, Krishna representa o princípio crístico, o Atman dos Vedantinos, o Logos dos cristãos, o Filho manifestado do Pai não manifestado. Isto é, o Espírito Divino permeia tudo e aquele em harmonia com ele está em harmonia com o todo. Como sabemos, os Mahatmas estão em constante relação magnética com aqueles que conseguem se libertar da natureza animal inferior. Eles vivem na sua individualidade superior e seu corpo é só uma casa que habitam enquanto serve a seus propósitos. Ele também comenta que o conhecimento aumenta na proporção de seu uso, ou seja, quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Assim também a vontade, ela é fortalecida quanto mais exercida. E a senhora Blavatsky nos lembra que a intuição é um instinto da alma, que cresce em nós na proporção do uso que dela fazemos, e que nos ajuda a perceber e compreender com muito mais certeza do que o simples uso de nossos sentidos e nossa razão. No artigo Orientação dos Adeptos, que foi publicado na revista The Path, em 1886, essa revista era editada nos Estados Unidos pelo William Judge. Como eu mencionei, eles trocavam muitas cartas. E o artigo nos diz: Eunice Sainville, a autora mostrou quais poderes o homem possui e como pode desenvolvê-los e usá-los. A fim de mostrar que o estudo das ciências ocultas permitiu que certas pessoas desenvolvessem seus poderes, foram citadas alguns desses misteriosos personagens que guardaram desde tempos imemoriais os escritos sagrados. Sábios do passado que descobriram os poderes espirituais do homem e a única maneira pela qual ele pode desenvolvê-los.
Por isso, devemos considerar a humanidade como uma fraternidade que emanou do princípio divino, que é a fonte de tudo. A alma do homem é composta de espírito e matéria, e nosso objetivo principal deve ser preservar essa individualidade até que a alma seja libertada de toda a matéria que se prendeu a ela e se misture ao princípio que lhe deu origem, do qual procede. E nos lembra que ao empreender qualquer tarefa, a primeira coisa necessária é a perseverança. Isto é, não deu certo? Tente novamente. HPB provou claramente que vivem até hoje adeptos que conseguiram desenvolver com o tempo e esforço um controle completo sobre si mesmos e sobre as forças da natureza. Para conseguir isso, há de se deixar de lado, tanto quanto possível, as considerações mundanas. O único desejo deve ser fazer tudo pela humanidade, isto é, embora você esteja no mundo, seu ser interior deve estar fora dele. Esses homens estão em busca de pessoas que sinceramente desejem ir até eles estudar o ocultismo. Isto é, os mestres, né? No artigo sobre adeptado, ele nos diz que devemos entender que Nirvana é a aniquilação dos princípios inferiores, isto é, alma animal ou personalidade. Já os poderes da magia negra se devem à força de vontade gerada por uma forma concentrada de egoísmo, isto é, quando humanas, quinto princípio do homem, reside firmemente em seus princípios inferiores. Quanto maiores forem os poderes de um mago negro, maior deve ser o seu egoísmo, e deve levar um período muito longo até que a aniquilação seja completa. Nos diz que a tendência para o mal existe. O desejo de maldade é forte, mas não há meios para a satisfação dos apetites sensoriais. E o ser miserável sofre a agonia da dissolução durante um período muito, muito longo, até ser totalmente aniquilado. E complementa. O mago branco, por outro lado, ele mata gradualmente seus princípios inferiores, sem qualquer sofrimento. Ele vai desapegando, né? Aos poucos, vai tendo um controle. Sem qualquer sofrimento prolongado, assim por um longo período, a sua dissolução e ser humanas se identifica com seus princípios superiores, isto é, sexto e sétimo princípio. É por isso que fica evidente que o destino do mago negro é a aniquilação. Enquanto o mago branco goza da condição bem-aventurada da existência absoluta, onde não há dor ou prazer, nem tristeza ou alegria, uma vez que todos estes são termos relativos. E ele afirma que é de suprema felicidade. Em suma, goza de uma imortalidade em vida. Uma pessoa completamente desapegada, né? Esse artigo também é muito interessante. Mulheres podem se tornar adeptas, que seria uma entrevista, né, que fazem perguntas para mudar.
O senhor poderia responder se mulheres podem atingir o adeptado? E se existem adeptos mulheres? Damodar responde: é difícil encontrar algum bom motivo pelo qual mulheres não deveriam se tornar adeptas. Nenhum de nós, chelas, temos ciência de qualquer defeito físico ou outro que poderia incapacitá-las inteiramente de empreender a aborrecida provação. Pode ser mais difícil, mais perigoso para elas do que é para os homens, mas não é impossível. Em diversos livros, né, e tradições sagradas hindus, se mencionam casos de mulheres, né? Se diz que um mascate tibetano, né, em Darjeeling, confirmou a teosofistas de Bengala, ano passado, né, naquela época, ter recebido um talismã de uma senhora adepta, superiora do convento. Ela que foi uma princesa chinesa, né, hoje em dia uma freira, após viver por 10 anos uma vida de casada, renunciou e, com o consentimento do marido, se tornou uma gelungma, ou Ani, isto é, freira. E acredita-se que ela ainda continua reencarnando numa sucessão de lamas femininas. Também no Nepal se sabe da existência de uma elevada adepta. No sul da Índia também floresceu em Bonnie, Backstreet Now. outra, perdão, no sul da Índia floresceu outra pessoa, né, iniciada, que se chamava Ovayar, que escreveu uma misteriosa obra na língua tamil sobre ocultismo. Tenzin Palmo, monja consagrada da escola Kagyu, do budismo tibetano, ela comenta que as mulheres são naturalmente sintonizadas com a intuição. Para as mulheres abrir o coração e desenvolver a bondade amorosa, compaixão e empatia, não é difícil, né? Faz parte da sua natureza. Elas são naturalmente mais abertas e estão em maior sintonia com suas emoções. A mulher não se sente ameaçada ao adentrar reinos que estão além do racional. E tem o comentário, né, de que diz que muitos mestres, especialmente no budismo, foram criados em uma sociedade machista, né, masculina, nos monastérios. E muitas vezes foram, inclusive, tirados das suas mães. Aí ela pergunta: o que eles sabem sobre mulheres? Nada. E se eles se basearem em seus textos para dar orientação às mulheres, elas geralmente são vistas como o próprio mal, prontas para tentá-los ou como uma espécie de objeto a ser utilizado em suas práticas. Eles têm pouca compreensão sobre o fato de que as mulheres são a outra metade da raça humana e que tem tanta importância quanto os homens. Quer dizer, vocês veem como a questão do budismo, do machismo, isso é muito antigo. E Damodar comenta: o empoderamento feminino dentro do budismo, tradição marcada pela discriminação contra praticantes mulheres, é uma das metas. Haverá mais mestras chegando, uma vez que as mulheres estão recebendo mais educação, praticando mais e reconhecendo suas próprias qualidades interiores. Todas as religiões sofrem com a falta de voz feminina. Sobre contemplação, ele nos diz que
conhecida como dhyana, né, dentro do Raja Yoga, a contemplação muitas vezes é mal compreendida pela maioria. E comenta que o livro Elixir da Vida foi escrito para proporcionar um vislumbre da realidade, mas poucos perceberam que a meditação sobre o desconhecido, partindo-se do conhecido, deve ser praticada e incentivada. Esqueceram que meditação significa o anelo inexprimível do ser interior pelo infinito. Ele nos diz que o pensamento é dinâmico e assim como o corpo físico requer constante atenção para impedir doenças, assim também o ser interno precisa de vigilância constante para que nenhum pensamento consciente ou inconsciente atraia átomos inadequados para seu progresso. Isso é o sentido real da contemplação. Sobre a prática da oração, ele diz, como foi dito nesse Simbel, estamos convencidos de que a oração é uma expressão do desejo que gera a vontade. E esta vontade é todo-poderosa. Seu efeito depende, é claro, das condições do ambiente que a envolve. O que lamentamos é a degeneração dessa oração real, a expressão externa de um sentimento interno, o que a transforma em um emaranhado de palavras sem sentido. Ele comenta que a oração do filósofo é a sua contemplação. Sobre o santuário secreto, diz que toda a base de progresso espiritual consiste em verificar o desejo e aprender a controlar a mente. Verificar nossos desejos e controlar a mente. E que o período probatório é fixado sempre em 7 anos. Não é uma regra arbitrária, mas a condição necessária exigida pela própria natureza. Foram os anos que o Damodar levou. Esta é também a razão pela qual o neófito deve sempre proteger-se de si mesmo, ou seja, vigiando o tempo todo os seus desejos e paixões. É o orai e vigiai constante. Vivendo a vida e se preparando para um futuro nascimento em condições e circunstâncias mais favoráveis. Tenha sempre em mente que um homem tece a sua própria teia, na qual ele mesmo se enreda, e se essas malhas o pressionam com força, todas são de sua própria criação. A lei do karma, aquela força imutável da natureza que governa o universo, é estrita e justa. Identifique-se com a natureza através da humanidade. A ideia sublime de fraternidade é o caminho, por meio do desenvolvimento de um sentimento filantrópico, altruísta e de atos adequados. Assim, construímos o próprio futuro. Essa imagem, eu não sei a origem, mas aqui ele já se vê bem mais adulto, né? Bom, ele continuou seu trabalho normalmente até fevereiro de 85, quando finalmente foi autorizado a viajar ao Tibete e se juntar a seu mestre. Damodar deixou adiar em 23 de fevereiro, iniciando sua viagem até a escola de mistérios de seu mestre, na companhia de alguém indicado para o acompanhar e proteger, na perigosa travessia dos Himalaias. E, justamente no mesmo ano,
um mês depois, né, Blavatsky embarca em 31 de março de 1885 para a Europa, onde ela vai permanecer, né, e escrever sua grande obra, Doutrina Secreta. Damodar empreendeu, então, sua jornada para as misteriosas terras do Tibete. Suas últimas palavras publicadas foram em uma carta onde ele descreve sua viagem. Ele conta que se deteve em Calcutá, Benares, Darjeeling e Sikkim. Que em Benares teve longas conversas com Madji, que era uma mulher asceta, né? E amiga muito respeitada. Ela é mencionada em algumas cartas de Damodar, né? Que ela fez revelações interessantes. E ela relata que os peregrinos que voltavam do Tibete, posteriormente, né? Disseram que Damodar estava seguro sob a tutela dos amigos que ele desejava. Isso foi publicado em julho de 86, quase um ano. O coronel Olcott também recolheu certas informações, né, dos colis, que são os carregadores, né, que o acompanharam, até um certo ponto, onde ele não aceitou nem roupa, nem comida, se diz que só levou uma dúzia de pão indiano, né? E ele seguiu em frente sozinho. Em abril de 85, começa na travessia dos Himalaias, né? Por um tempo considerável, não se teve notícias de Damodar, e muitos pensaram, inclusive, que ele não tinha sobrevivido. Mas Blavatsky tinha boas razões para acreditar que estava vivo, né? Porque ele próprio tinha falado para ela, que ele organizaria as coisas para que ninguém pudesse segui-lo, procurá-lo, e que parecesse que ele estava perdido. E, inclusive, a Blavatsky deu algumas coisas para que ele fosse jogando fora durante a jornada, como se ele fosse superado pela fadiga. Então, quer dizer, eles montaram isso. Por quê? Porque a intenção de Damodar era não dar maiores motivos à fofoca sobre os mestres, né? Porque ele não queria que os nomes deles fossem profanados, né? Então, quase sozinho, né? Entre centenas de outros aspirantes fervorosos, ele foi considerado qualificado para prosseguir para a caça nas montanhas tibetanas dos Mahatmas. Usando um disfarce tibetano, foi levado à fronteira por sua escolta. E a última frase que ele escreve, né, no seu diário: comi arroz de manhã e prossegui sozinho desde Cabe, enviando minhas coisas de volta para Darjeeling com os carregadores. Foram, perdão, as últimas palavras, né, escritas no diário de bolso, né? A ideia era que ele chegasse a Shigatse, né? A aproximadamente 25 dias de caminhada pelos Himalaias, onde seria esperado. Ele entrou no Tibete e desapareceu, sendo essa a sua última menção histórica. Para os teosofistas, sua partida simbolizou a conclusão de sua jornada espiritual e o encontro com os mestres. Em 4 ou 6 de janeiro de 86, Blavatsky escreveu para Sinet e para o Dr. Franz Hartmann: eu vi Damodar ontem à noite. Feliz Damodar, ele foi a terra de bem-aventurança no Tibete, nas regiões de nossos mestres. A confirmação foi enviada pelo ashram em junho de 1886. Quer dizer, ela falou em janeiro e a confirmação veio em junho, afirmando que ele estava vivo e seguro. Por isso, no The Theosophies de julho, Olcott e Subarrao informaram
que receberam notícias de que Damodar estava seguro ao lado dos seus amigos. E 4 anos mais tarde, em uma carta de Blavatsky a seu amigo Kandalavala, ela comenta: Damodar não está morto e Olcott sabe disso também quanto eu. Recebi uma carta que ele me enviou há 3 meses. Há um comentário curioso que logo depois que ele sai, Olcott escreve para a senhorita Arundel, né, que o mestre havia previsto que, caso a senhora Blavatsky falecesse, antes de Damodar voltar, porque ao falecer ela, o elo entre eles seria justamente Damodar. Então, eles esperavam que Damodar voltasse. E caso a senhora Blavatsky falecesse antes de Damodar voltar, quem deveria assumir era Olcott. Se diz que a última vez que se manifestou esperança pelo retorno de Damodar foi em 1909, quando vários artigos dele foram impressos no The Theosophies. E para encerrar, a frase da senhora Blavatsky, que diz que ele foi o único verdadeiro e fiel amigo que eu tinha em toda a Índia. O único que tinha o segredo dos mestres e o meu próprio segredo. Ele sabia toda a verdade e, portanto, sabia que, apesar de tudo o que as pessoas pensavam, cegadas pelas aparências, eu nunca enganei ninguém. Embora pelo meu juramento e promessa, eu estava obrigada a ocultar a maior parte a todos, mesmo a Olcott. E desta vez eu concluo aqui. Isso é a informação que a gente tem, né? Mas há muitas coisas, né, que foram comentadas nas cartas que ele... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Tá certinho, tá direitinho. Ah, pensei que tinha saído. Eu Não, estou não. querendo sair aqui. Não, tá perfeito. Você que encerrou a apresentação e agora estamos todos nos vendo aqui. Ah, ok. Eu só estou vendo você um... Ah, aí, agora sim. Pensei que tinha fechado o Zoom. Bom, se houver alguma pergunta, alguma coisa, é a vida do... Berta, agradecemos a sua presença e a apresentação maravilhosa. Nós estamos no módulo de gravação. Nós vamos encerrar o módulo de gravação para continuar a conversar. Mas à vontade, se você achar interessante. Eu só acho interessante colocar, né, que infelizmente ele não voltou, né? Porque a própria sociedade teosófica esperava que ele voltasse, né? Então, hoje em dia, a gente pode pensar que ele atingiu um grau muito mais alto, né? E quem sabe ele volta por aí com outra vestimenta, né? Mas o exemplo que ele deixa é de dedicação absoluta à causa, né? Isso. Obrigada. Regina, você gostaria de encerrar ou a gente vai conversar? Eu vou parar, peraí, eu vou encerrar a gravação.